Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós vamos ver a solução de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficiente constante utilizando o método de variação de parâmetros. Este vídeo é baseado no livro Equações Diferenciais volume 1 dos autores Hill e Cooley da editora Pearson. Neste vídeo nós iremos mostrar como resolver a equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea, diferente dos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores a gente utilizou o método por anulamento e por superposição de soluções fundamentais. Neste vídeo nós iremos fazer semelhante aos vídeos anteriores, mostrando passo a passo, de modo a facilitar a memorização de cada etapa da resolução da equação diferencial. Vamos, primeiramente, antes de resolver uma questão específica, vamos lembrar a definição de uma EDO linear de segunda ordem, na forma padrão, que é dado quando o coeficiente aqui, que multiplica a derivada de segunda ordem, ele é 1. E quando P de x e Q de x são constantes, temos então a possibilidade de resolver a equação diferencial pelas seguintes etapas. A primeira é só achar a solução complementar através da equação auxiliar. O segundo passo é achar a solução particular, que é o que diferencia este vídeo dos vídeos anteriores, é encontrar esta solução particular. E o terceiro passo é igual aos vídeos anteriores, é somar a solução complementar com a particular. Só para lembrar como é que a gente encontra então a solução complementar. A partir da equação diferencial na forma padrão, a gente monta uma equação auxiliar, que é m ao quadrado mais pm mais q igual a zero, onde o p e o q é extraído da forma padrão aqui, ou seja, a gente tem o lado direito igual a zero. Esta equação auxiliar pode ter duas raízes distintas, assim temos a solução complementar C1 elevado a m1x mais C2 elevado a m2x, onde m1 e m2 são raízes da equação. O segundo caso é quando as raízes são iguais, então a solução complementar vai ficar sendo C1 elevado a m1x mais C2x elevado a m1x, onde m1 são essas raízes iguais. E o terceiro caso é quando as raízes são complexas. Então a gente vai ter a solução complementar como E elevado a alfa x vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Sendo que alfa e beta são as partes imaginárias, a parte real e parte imaginária, respectivamente, da raiz encontrada através da equação auxiliar. Certo? Já o diferencial do método por variação de parâmetros é o segundo passo, que é encontrar a solução particular. Então vamos supor que a gente tem duas soluções fundamentais, y1 e y2. Estas soluções fundamentais a gente pode obter através do resultado da solução complementar. Se elas são ditas fundamentais, podemos dizer que elas são linearmente independentes, que y1 e y2 é linearmente independente. Então a gente pode obter uma outra solução fazendo a combinação linear de duas soluções fundamentais, que neste caso é y1 e y2. E aí a gente obtém então estes dois parâmetros, o 1 e o 2. Supondo que esses parâmetros 1 e o 2 não são constantes, ou seja, são variáveis, é daqui que então vem um método de variação de parâmetros. A gente vai variar o 1 e o 2, a gente obtém este sistema. A etapa de obtenção deste sistema aqui, você pode ver pelo vídeo do professor Marcos Paulos, que está na descrição, ou no card no canto superior direito, que vai aparecer agora para vocês. A partir então deste sistema linear, a gente pode escrever na forma matricial, certo? Então, desta forma matricial aqui, a gente pode
resolver através do método de Cramer, onde as variáveis que a gente quer encontrar é o U' 1 e o U2', certo? Que vai ser então a razão de W1 com W2 e o 2' vai ser de W2 com W. Quem seria este W1, W2 e W? Primeiramente vamos para o W. O W é o Wojcickiano das soluções y1 e y2, certo? Que nada mais é que é o determinante da matriz dos coeficientes aqui do sistema linear, certo? O W1 vai ser o Wojcickiano, substituindo a primeira coluna pelo vetor destes termos aqui do lado direito do sistema linear. Desenvolvendo então este determinante, observa que a diagonal principal vai ser 0, então a gente vai ter apenas a diagonal secundária, que vai ser y2 vezes f negativo, certo? Já W2 vai ser o Wojcickiano, substituindo a segunda coluna pelo vetor do lado direito do sistema linear aqui. Então, desenvolvendo este determinante aqui, observa que a diagonal secundária é 0, então W2 vai ser Y1, F. Ok? De posse de W1, W2 e W, a gente substitui aqui para encontrar a derivada do parâmetro 1 e W2 substitui por Y1, F. Para achar o parâmetro 1 e o 2, a gente integra ambos aqui. Para obter o 1, integra este cara aqui para obter o 2. De posse de 1 e o 2, a gente então substitui aqui nesta combinação linear. Então, substitui este termo todo aqui, aqui, e este termo todo aqui, aqui, e aí a gente vai ter então a solução particular. De posse da solução particular, a gente soma com a complementar e obtém a solução geral. Para facilitar a memorização de vocês, vamos fazer um resumo de como achar a solução particular. Então, primeiramente, a gente identifica y1 e y2 a partir da solução complementar. A gente calcula o Wojcickiano, depois calcula os determinantes W1 e W2. De posse de W1 e W2, a gente faz a razão de W1 com W, obtém o 1, faz a razão de W2 com W, a gente obtém o U2', o 1' e o U2'. Integrando estas derivadas aqui, a gente vai ter o 1 e o 2. E aí com isso a gente pode encontrar a solução particular através da combinação linear das soluções fundamentais com os parâmetros variáveis. Assim, no final, a gente obtém a solução geral, que é a soma da complementar com a particular. Vamos para o exercício 20 da bateria de questões 4.7 dos autores de Cole. A equação diferencial é 4y menos 4y mais y igual a e elevado a x raiz de 1 menos x quadrado. Então, neste momento, eu vou mostrar para vocês como a gente vê de forma específica, passo a passo, que a gente viu para achar a solução desta equação diferencial por variação de parâmetros. Então, o primeiro passo é encontrar a solução complementar, que é da equação diferencial, pega o lado direito igual a 0, ou seja, a gente obtém a solução homogênea, a equação homogênea, desculpa. Da equação homogênea desta equação diferencial, a gente obtém a equação auxiliar. Desta equação auxiliar, observa que ela é um produto notável, então a gente pode escrever 2m menos 1 elevado ao quadrado. E daqui a gente vai obter uma raiz igual a m. Ou seja, a gente tem que a solução complementar
a partir da solução da equação auxiliar, que há duas raízes iguais. Então a complementar vai ficar sendo C1 elevado a M1x mais C2 é x elevado a M1x, onde M1 neste caso é apenas meio. Então a gente tem a solução complementar. Agora a gente vai para o segundo passo, que é encontrar a solução particular. Vamos identificar então primeiramente que e elevado a x sobre 2 e x elevado a x sobre 2 são as nossas soluções fundamentais, certo? Então vamos calcular o Oskiano. Para calcular o Oskiano, a gente tem então y1, y2 a gente vai extrair da solução complementar, certo? Desta solução complementar, então a gente vai ter o seguinte determinante: e elevado a x, x elevado a x. Derivando o elevado a x, vamos ter meio de x elevado a x. Derivando o x elevado a x sobre 2, fica derivado do produto, ou seja, deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Agora a gente vai calcular a diagonal principal com a diagonal secundária. Na diagonal principal, a gente vai ter e elevado a x sobre 2 vezes e elevado a x sobre 2 vai dar e elevado a x. E elevado a x sobre 2 com este e elevado a x sobre 2, então a gente vai ter meio de e elevado a x. Já na diagonal secundária, a gente vai ter x elevado a x sobre 2 vezes e elevado a x sobre 2, então a gente vai ter menos x sobre 2 elevado a x. Veja que a gente pode simplificar estes dois termos aqui e a gente vai obter então apenas e elevado a x. De posse de w, a gente calcula w1 e w2. w1 é menos y2f, y2 é esta função aqui, então vai ficar menos x elevado a x sobre 2. F é esta função aqui dividido por este coeficiente aqui, porque o f ele é extraído da forma padrão da equação diferencial. Então vai ficar 1/4 elevado a x sobre 2 raiz de 1 menos x². Para calcular então, a gente tem e elevado a x sobre 2 vezes e elevado a x sobre 2, vamos ter e elevado a x. Então a gente tem o W1, que é menos 1/4 x elevado a x vezes raiz de 1 menos x². Para calcular W2, fica y1f, e y1 é esta função aqui, f é esta aqui com este 4 dividindo o lado direito da equação diferencial. Assim, então, vamos ter a seguinte expressão: e elevado a x sobre 2 vezes 1/4 elevado a x sobre 2 vezes raiz de 1 menos x². E elevado a x sobre 2 vezes e elevado a x sobre 2 dá e elevado a x. Agora, de posse de w1 e w2, a gente guarda e a gente vai calcular as derivadas dos parâmetros, que é a razão de w1 com w, substituindo o w1 pelo resultado que a gente encontrou agora há pouco, menos 1/4 de x elevado a x raiz de menos x². Substituir w, observa que dá para simplificar, então e elevado a x com este e elevado a x, e aí a gente vai obter menos 1/4 de x raiz de 1 menos x². Para encontrar a derivada do segundo parâmetro, fazemos a razão de w2 com w, a gente vai ter e elevado a 1/4 de e elevado a x vezes raiz de 1 menos x². Dá para simplificar com o w, porque é elevado a x. Então a gente vai ter a seguinte expressão para derivada do segundo parâmetro: 1/4 de raiz de 1 menos x². De posse das duas derivadas de 1 e o 2, vamos calcular o 1 e o 2. Para calcular o 1, vamos calcular a derivada, a integral da derivada. Vimos que o linha 1
é menos 1/4 de x raiz de 1 menos x quadrado. Pega esse 1/4, menos 1/4 tira da integral. Então a gente vai calcular esta integral de x raiz de 1 menos x quadrado. Fazer do método da substituição ou de mudança de variáveis, vamos chamar 1 menos x quadrado de v. Temos que dv é igual a menos 2x dx e que x dx é menos dv sobre 2. Substituindo x dx por menos dv sobre 2 e esta raiz por v, vamos ter então calcular a integral de 1 sobre 8 raiz de v dv, que é simplesmente pegar esta raiz, soma um dos expoentes, então meio mais 1 vai dar 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que vai dar 2/3 aqui neste caso, certo? Simplifica este 2 com este 8, que vai dar 4. 4 vezes 3 fica sendo, então, o denominador 12 aqui. Substituindo o v por 1 menos x quadrado, temos 1 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2. Então já temos o primeiro parâmetro. Vamos guardar. Agora vamos para o segundo parâmetro, que vai ser a integral da derivada do segundo parâmetro, que vimos que tem a seguinte expressão: 1/4 de raiz de 1 menos x quadrado. Pegando esse 1/4, tirando da raiz, vamos calcular a raiz de 1 menos x quadrado. Neste caso também vamos fazer pelo método da substituição. Só que vamos chamar x de seno de θ. Então x quadrado vai ser seno ao quadrado de θ. Lembrando da relação fundamental trigonométrica, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Temos então que substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Assim, 1 menos x quadrado vai ser cosseno ao quadrado. Passando raiz ambos os lados aqui, do lado direito fica apenas cosseno e do lado esquerdo fica raiz de 1 menos x quadrado. Então já podemos substituir esta raiz aqui por apenas cosseno ao quadrado. Porém, precisamos substituir o diferencial dx aqui. Ainda desta mudança de variável de x igual a seno θ, obtemos então que dx é cosseno de θ. Com isso, a gente vai ter a seguinte integral: 1/4 de cosseno θ, que um cosseno saiu daqui, e cosseno θ de θ é daqui. Assim, a gente vai ter a integral de cosseno ao quadrado. Lembrando que o arco duplo é 2 cosseno ao quadrado menos 1. Podemos substituir então o cosseno ao quadrado por cosseno 2θ mais 1 sobre 2. Então, fazendo isso, multiplicando este 4 com este 2, vamos ter então o cosseno de 2θ mais 1. Aí fica sendo a integral de cosseno de 2θ mais a integral de 1. A integral de 1 é θ. Mas observa que a partir daqui a gente pode achar o θ. O θ vai ser o seno menos 1 de x, certo? E a integral do cosseno vai ser seno, e aí depois, fazendo as devidas substituições para obter x, a gente vai chegar na seguinte expressão para o 2: 1 sobre 8x raiz de 1 menos x quadrado mais o arco seno de x, que é o nosso θ, ou seno menos 1 de x. Então, de posse da solução complementar dos parâmetros variáveis, a gente pode então achar a solução geral, que nada mais é que a soma da complementar com a particular.
Como a complementar, nós vimos que é C1 elevado a x sobre 2 mais C2x elevado a x sobre 2. E a particular é a combinação linear das fundamentais extraídas da complementar aqui. A gente tem então que é o 1 é elevado a x sobre 2 mais o 2x é elevado a x sobre 2. Observa que aparece o x sobre 2 em todos os termos aqui da solução. Então podemos escrever, colocando em evidência, o elevado a x sobre 2. Aqui então temos C1 mais C2x mais o 1 mais o 2x. Ok? De o 1 a gente viu que é 1 sobre 12, 1 menos x quadrado, elevado a 3 sobre 2. E o 2 é 1 sobre 8, x raiz de 1 menos x quadrado, mais seno de menos 1x. Substituindo aqui na solução geral, temos então a seguinte expressão para a solução geral da equação diferencial. Certo? Bem, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Vimos todas as etapas de resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem através do método de variação de parâmetros. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhem e bons estudos.